Cláudia, tudo bem? Maravilhoso agora trocando ideias com vocês. Menina, e o tema de hoje me deixou nostálgica, com uma saudade, já sabe por quê? Sim, um bolo com café. Sim, bolo, café e amigas. Oh, saudade. Ai, que saudade da cantina do IFES, Kelly Neto. Sim, ali muitos cafezinhos, muita conversa, muita coisa boa. E Kelly Neto, nós temos uma convidada hoje. Sim, temos uma convidada especial, professora Patrícia Matos Schauer, professora de panificação e confeitaria, que vai falar com a gente sobre bolo, a química do bolo. Legal! Aqui é a professora Elinete, professora de nutrição. E aqui é a professora Paula, professora de química da cozinha. E aqui a professora Patrícia, da panificação e confeitaria. E nós somos professoras do Instituto Federal de Santa Catarina. A conversa hoje está muito qualificada, Elinete. Vamos passar aqui a tarde inteira conversando sobre a química do bolo. Uhul! Vamos começar pela história então, Paula? Vamos! O bolo nasceu provavelmente no Egito Antigo, onde era preparado como pão adoçado com xaropes de frutas, tâmaras e passas. Dizem que Nero, o imperador romano, era um apreciador dessa iguaria. E você sabe de onde veio o nome bolo, Paula? O nome bolo vem de bola, que é a forma geométrica associada à lua. Sabia que o primeiro bolo de andares ele foi feito para o casamento da italiana Catarina de Médici com Henrique II da França, em 1533. E essa iguaria, ela é presença obrigatória em datas festivas, como aniversários, casamentos, muitas vezes ocupando lugar de destaque nas mesas. E é sobre esse tema delicioso que a gente vai conversar hoje. E queremos chamar agora então a professora Patrícia, que vai nos falar sobre essa maravilha que é o bolo. Tem muita coisa para falar sobre esse tema tão festivo. Quando eu recebi o convite, já fiquei alegre. E é por isso que nas comemorações o bolo é destaque, porque ele nos remete à alegria, à confraternização, a momentos prazerosos junto de pessoas queridas. Professora Patrícia, parte para os íntimos. Quais são os ingredientes básicos de um bolo? Quando a gente fala de bolo, a gente tem que pensar que existem duas grandes técnicas viáveis para se elaborar um bolo. Sem contar os recheios, as coberturas, a gente está falando de massas gostosas. E os ingredientes básicos, eles podem ser os mesmos nas duas técnicas principais. E isso vai mudar em proporção, quantidade. Então a gente tem uma técnica que ela forma um creme, que tem grande quantidade de gordura, além de ovos, açúcar, trigo. E a gente tem uma outra técnica que é bem mais leve, que tem a grande videte, os ovos, que são massas leves, aeradas, que pode ter ou não gordura, optativo, mas também vai açúcar, trigo. Paty, de uma forma geral, a gente poderia dizer quais seriam os ingredientes mais básicos de um bolo? Ovo, açúcar, farinha de trigo e gordura são os principais. Fermento, dependendo da preparação, é necessário. Vamos então começar pela farinha de trigo, que é um carboidrato formado por amido, que tem sua composição amilose e amilopectina, como também a existência de uma proteína, que é o glúten. Qual seria a função da farinha de trigo na química do bolo? Sendo eu professora de panificação e confeitaria, e já tenho estudado bastante sobre trigo, eu falo para vocês que essa é uma grande diferença entre as duas áreas na aplicação do ingrediente. Porque para a panificação, o trigo tem grande importância a parte proteica, para a gente poder segurar o ar que o gás que o fermento libera. Então, existia a necessidade de desenvolvimento da rede de glúten para segurar esse gás. Nos bolos, isso, na verdade, não é necessário e não deve ocorrer. Quando a gente faz um bolo, a farinha de trigo ela vai ajudar na estrutura.
Então a parte proteica não é interessante e não deve ser desenvolvida a rede de glúten para se fazer um bolo. A gente pode aí optar por farinhas fracas, que é dito comercialmente, né? Que o glúten tem percentual muito baixo e é por isso que é viável substituir em bolos o trigo por outras farinhas. Ainda sobre farinha de trigo. E quando a gente utiliza a farinha de trigo num bolo, o que a gente tem que fazer para não desenvolver o glúten? Independentemente da técnica que você vai executar, uma técnica aerada ou uma técnica cremosa, que a gente fala que tem grande percentual de gordura, o trigo ele deve ser colocado sempre ao final. Quase no final, eu diria, porque no final, finalmente, vai o fermento quando essa massa leva, que é opcional, dependendo da técnica, não precisa ir fermento. Mas o trigo você deve colocar quando esse creme inicial ou quando a estrutura de leveza feita com o ovo inicial é montada, e aí você coloca a farinha de trigo sem manipular demais. Não pode mexer, você só mistura com delicadeza, com gentileza. Essa é uma grande formação técnica quando a gente aprende a fazer bolo. E para os celíacos que não podem consumir farinha de trigo por causa do glúten, ou os alérgicos à farinha de trigo, ou os intolerantes à farinha de trigo, que outras farinhas é possível de usar num bolo sem trigo? Para bolos é muito mais fácil você substituir a farinha de trigo, porque para pães já é bem mais complicado. E então você substitui a parte que interessa, que são os carboidratos, o amido principalmente. E aí os outros cereais também possuem, então você vai escolher de acordo com a sua opção sensorial. Se você quer um bolo com enriquecimento dos nutrientes que tem na aveia, usa farinha de aveia, usa farinha de linhaça, pode fazer uma mescla, usa farinha de grão de bico, usa arroz, farinha de arroz, fécula de batata, a própria maizena, o amido de milho. Então você pode usar a criatividade e até fazer uma mescla delas. Vamos falar agora do açúcar. Qual seria a função do açúcar no bolo? O açúcar, pelas duas técnicas, tanto a cremosa, que é grande quantidade de gordura, quanto a aerada, que é grande quantidade de ovo, o açúcar vai ajudar na estrutura. Ele é bem importante. E na confeitaria, o açúcar branco ele tem predominância para algumas preparações. E isso é por causa do desenvolvimento dele em resultado para algumas técnicas imprescindíveis. Numa massa de bolo, você pode usar qualquer tipo de açúcar. Isso não tem essa predominância. Você pode usar um açúcar branco, refinado, um demerara, mascavo, às vezes até um mel, um melado. Então vai da sua opção como consumidor, como escolhas de produtos mais saudáveis, menos saudáveis, mais nutritivos, menos nutritivos. Então o açúcar vai dar estrutura. Seria possível no bolo substituir o açúcar por frutas, por exemplo? Eu não substituiria 100%. Porque ele vai repercutir na sua leveza da massa final, da sua textura sensorial, e você pode reduzir, mas você não pode comprometer a técnica. E também, quando você vai comer um bolo, já existe uma expectativa naturalmente daquele cliente de encontrar uma percepção doce. A gente, como brasileiro, a gente tem um limiar, uma propensão para o consumo de produtos muito doces. Isso vem, do Brasil historicamente falando, do ciclo da cana, que só os senhores feudais consumiam açúcar branco, que era o açúcar com mais trabalho, de refinamento, enfim. Então a gente acabou consumindo mais, as famílias abastadas consumiam.
os escravos não consumiam açúcar branco, consumiam os nutrientes saudáveis, né, dos sais minerais, do açúcar mascavo, por exemplo. Então a gente herdou isso historicamente e nós comemos açúcar, às vezes, além do que deveríamos. É verdade, Paty. O Ministério da Saúde tem chamado atenção no seu guia alimentar para a população brasileira, né? Indicando que um alimento saudável, uma alimentação saudável, ela não pode ter excesso nem de sal, nem de gorduras e nem de açúcar. Paty, eu adoro conversar sobre a química do bolo porque ela permite que a gente percorra vários caminhos da química dos alimentos. Então nós falamos de carboidratos, falamos do amido, falamos do açúcar, que é uma sacarose, formado também por 2 monossacarídeos, a glicose e a frutose. E agora a gente vai entrar no mundo das proteínas, não é? Que o ovo é um dos ingredientes básicos do bolo e a gente sabe que a clara do ovo ela é rica em água e em proteína, que é a albumina. Enquanto a gema, ela tem uma grande quantidade de gorduras, também de proteínas e água. Uma das proteínas importantes da gema é a lecitina. E daí, Paty, qual é a função mesmo do ovo na formação de um bolo? Paula, tu sabe que essa é uma aula que eu adoro ministrar. Eu falo 4 horas sobre ovos e nem me pergunte tudo que sai. Então, vou ter que reduzir aqui, não vai dar nem 4 minutos, mas não tem. O ovo é imprescindível para a confeitaria e para a elaboração de bolos em especial. Na técnica aerada, a gente precisa, o nome já fala, você vai incorporar, que você vai aerar, isso vai dar leveza nas massas aeradas. E a gente tem como exemplo o pão de ló. Então, aqueles furinhos que vão no resultado final do produto, que tanto agrada o cliente, que dá aquela sensação de leveza, de maciez, de conforto na boca, os ovos é que propiciam. Em especial a clara. A albumina é uma proteína bem importante que, quando ela sofre força mecânica, quando a gente bate a clara de ovo, né, com um batedor de arame com fouet, ou no prato, quando você quer fazer alguma preparação, uma batedeira, você está incorporando ar. A clara, ela já dá isso sozinha. A clara em neve é o resultado que a gente tem nessa propriedade tecnológica. E quando você coloca a gema, isso vai acontecer também, tá? Vai acontecer, só que o volume ele vai ser menor. Então, a aeração do ovo, clara sozinha, ou clara e gema, é que vai dar essa leveza. E se for uma técnica de bolo cremoso, que tem uma grande quantidade de gordura, a gente usa ovo também, porque ele ajuda na solubilização. Muitas massas de bolo não vão líquidos. Algumas vão no suco de fruta, ou leite, ou água, mas isso também não é obrigatório. É opcional dependendo da preparação. E o ovo, no caso de uma massa cremosa, que você vai agregar, às vezes, um suco de limão, um outro ingrediente extra, a gema ela tem a propriedade de ser emulsificante. Essa é uma grande também aplicação tecnológica da gema, porque a lecitina ela está presente naturalmente na gema, ela é uma proteína, e eu falo sempre para os alunos, ela vai fazer a mágica de juntar 2 compostos que não se misturam naturalmente. Por exemplo, óleo e água. Então, a lecitina do ovo, que ela é bem comum na soja, ela na gema, ela faz esse papel e ela junta esses dois compostos que a gente fala immiscíveis, eles se juntam numa homogeneidade. Isso é bem importante para fazer uma massa de bolo bonita. Que aula maravilhosa, Paty. Mas, Paty, e para as pessoas que são veganas e que não podem fazer uso do ovo, quais seriam as opções que a gente tem hoje no mundo tecnológico? Tem várias alternativas já sendo pesquisadas, desenvolvidas. Eu particularmente já testei 2. É claro que substituir a propriedade do ovo, alcançando o mesmo nível de leveza, a gente não consegue
sem coadjuvantes, às vezes, né, aditivos, enfim, tem ali um leque de propriedades que pode ser alcançada com a indústria alimentícia. Mas para a gente que gosta de fazer o caseiro e preza por ingredientes de verdade, eu particularmente já testei duas opções. Uma é a linhaça, que quando cozida ela forma um gelzinho que também ajuda nessa propriedade de liga, entre aspas, que é o que a lecitina te faz. Ela ajuda a mesclar os ingredientes de uma forma homogênea. E eu já testei também, já fiz um pão de ló substituindo o ovo na aeração com aquafaba, que é a água do cozimento do grão de bico, que batido também tem grande teor proteico e ele dá para fazer a aeração em massas levinhas também. Muito bem, que delícia saber, né, que existem opções para os veganos. E o público vegano é um público que está crescendo muito, né? Então é interessante que nossos alunos saibam como substituir o ovo no bolo para vegano. E uma dúvida que eu fiquei, Paty, a linhaça tem que ser cozida? Se ela for somente hidratada? Só hidratada ela mostra sim essa propriedade. À medida que você deixa o tempo passar, aquela água em contato com a semente, ela vai formando um gelzinho. Mas se a gente cozinha, esse gelzinho ele é mais denso e daí a propriedade ela fica mais forte, ela fica mais visível. Saberia dizer a proporção de água para linhaça? O intuitivo funciona bastante. Deixar de molho e depois colocar com água até aparecer. Tem que mexer com foguinho baixo e a hora que aparecer deixar esfriar que ele se intensifica. Agora vamos entrar então no mundo dos lipídios. Como a gente já sabe, os lipídios eles podem ser do tipo saturados, que não tem nenhuma ligação dupla nos ácidos graxos, na molécula dos ácidos graxos. Podem ser monossaturados, com uma dupla ligação, ou poliinsaturados, com duas ou mais duplas ligações na molécula dos ácidos graxos. Paty, tu comentaste que o bolo ele pode ter um lipídio, né? Uma fonte de lipídio, uma gordura normalmente, né? Especialmente nas massas cremosas. Qual seria a função dessa gordura? A técnica da massa cremosa, que é bem diferente da aerada, que são as duas possíveis de execução de bolos, na massa cremosa é obrigatório ter gordura. E ele vai fazer a estrutura. É quando a gente bate muito com a batedeira, gordura e açúcar com ovo. E não necessariamente nessa ordem, e não obrigatoriamente precisa ter um grande teor de um deles preponderante. Então, a gordura com açúcar, ela vai dar estrutura, ela vai formar um creme inicial que é o que vai sustentar. É como se a gente colocasse ar dentro de uma mistura gordurosa. E é isso que vai dar estrutura semelhante ao tu bater uma gema num bolo aerado. Só para relembrar a diferença entre óleos e gorduras. Óleos normalmente são líquidos a temperatura ambiente e são fontes de gordura de ácidos graxos, monoinsaturados ou poliinsaturados, portanto mais saudáveis. Já as gorduras são sólidas a temperatura ambiente e são fontes de ácidos graxos saturados, que a gente pode consumir, mas não em grande quantidade. E a nossa alimentação, de um modo geral, ela tem bastante gordura saturada já. Normalmente, as receitas que a gente encontra de bolo, elas recomendam a utilização de manteiga ou de margarina, né? A manteiga, ela é uma gordura saturada, certo? E a margarina, ela é uma gordura trans ou ela é fabricada por outro processo industrial mais recente, que seria a interesterificação. Sabe-se que a gordura trans não faz bem para a saúde, né? Ela aumenta bastante o risco de doenças cardiovasculares e o mundo inteiro está se mobilizando para reduzir o consumo dessa gordura. E aí a indústria tem utilizado a interesterificação para produzir, para transformar um óleo que é líquido em
uma gordura que é sólida, né? E as pesquisas têm indicado também que essas gorduras interesterificadas não são tão saudáveis assim. É possível utilizar um óleo que normalmente é monoinsaturado ou poliinsaturado no lugar da manteiga e da margarina? Sabes que a escolha da gordura é algo que me impede às vezes de comer um bolinho na rua ao invés de preparar em casa. Porque eu sou meio lunática em olhar rótulos e eu fico olhando que gordura vegetal hidrogenada, não levo pra casa de jeito nenhum. Então, tecnologicamente, no fazer não existe diferença para a massa em si, usares um óleo ou uma gordura, que é um líquido ou sólido, enfim, com toda a química que tu acabaste de nos esclarecer. Mas pro sensorial vai ter diferença. A gente vai perceber no bolo se ele foi feito com óleo ou com gordura, e a gente vai perceber no sensorial, no visual e no resultado de volume principalmente, tá? Mas em termos de execução de técnica, é possível trocar um óleo por uma gordura e vice-versa. Paty, que conversa rica, hein? Nós falamos de carboidratos, de proteínas, de lipídios e agora vamos conversar sobre uma substância inorgânica, um fermento, especificamente o fermento químico. Quem é ele no mundo dos bolos? Ele é obrigatório ou não? Então, a linha de confeitaria, o fermento é importante sim para os bolos, biscoitos, enfim. Mas não é todo bolo que precisa de fermento. O que os fermentos fazem em geral? Eles liberam um gás, que é o CO2, gás carbônico, e esse gás ele deve ficar preso dentro da preparação para que quando a gente consuma esse bolo, a gente sinta aquela maciez, aquela aeração, o bolo fofinho. E, então, o que é comum a gente usar? O fermento químico, que ele é derivado de carbonatos. E quando que o fermento químico age? A gente deve colocar o fermento químico na última etapa do bolo e com o forno já quente. Então, o fermento ele começa a agir quando ele tem contato com umidade, contato com a massa, que você já misturou todos os ingredientes antes, e em contato com a temperatura elevada. Então, não dá para deixar uma massa de bolo crua em cima da mesa, porque você vai perder a aeração, você vai perder o gás. Você tem que fazer, acabou, coloca na forma e dentro do forno para fazer o resultado final de leveza que você quer. E aí a gente tem outros coadjuvantes com o fermento químico. Tem preparações que podem levar bicarbonato, tem preparações que podem usar sal amoníaco, até tartaratos, enfim. Uma dica que eu dou é com os produtos que têm uma certa acidez, as massas com acidez. Por exemplo, um produto que leva mel, melado, suco de limão. Naturalmente, eles vão ser um impeditivo para a ação total do fermento químico. Então, quando o fermento químico vai encontrar algum outro ingrediente que tem acidez, a gente coloca uma pitadinha de bicarbonato, porque ele vai ajudar esse fermento a fazer o papel 100% que ele deveria. A gente vai deixar esse inibidor ácido de fora da ação do fermento, quando a gente coloca uma pitadinha de bicarbonato. E nos bolos, geralmente não se usa fermento biológico, porque o fermento biológico que a gente usa para pão, a diferença é que um pão ele fica em cima da mesa crescendo, e ele precisa de alimento para poder gerar o gás, ele não tem uma ação do gás imediato. Então, a gente tem a rede de glúten na panificação que prende esse gás que vai soltando ao longo do tempo. Nos fermentos químicos isso não acontece, porque ele age imediatamente. Por isso que uma massa de bolo entra logo no fogo. E sobre os líquidos que compõem o bolo, né? Tem receitas com leite, tem receitas com suco de laranja, tem receitas com água, às vezes. Qual a função? Qual o papel desse ingrediente? As massas aeradas que a gente
consegue o resultado com a propriedade da clara, que tem a albumina, a gente já tem muita água na clara. Então, geralmente, isso gera uma massa naturalmente mais líquida. Então, as massas aeradas, não é comum ter líquidos sendo acrescentados. Já nas massas cremosas, que a gente faz um creme prévio e bate gordura com açúcar e ovo, às vezes opcional, as massas ficam mais consistentes. Então, para rendimento e para leveza, para maciez, na sensação da boca, se coloca algum líquido sim. Mas não é toda a massa cremosa que vai. Você pode colocar água, você pode colocar um suco de laranja, um suco de limão, leite, às vezes até uma bebida alcoólica. Então, isso vai gerar sabor. Então, é algo que você vai agregar pensando sempre em quais outros ingredientes estão presentes. Aqui o sal, cloreto de sódio. Qual a função dele em um bolo? Essa é uma pergunta que intriga muitos alunos. Por que eu coloco sal num doce, né? Produto doce. É sempre aconselhável uma pitadinha de sal nos doces, porque ele vai ajudar na sensação de doce que a sua boca vai perceber. Ela vai ativar as suas papilas gustativas. Então, às vezes você pode diminuir até um pouquinho do açúcar que tem na sua preparação se você colocar uma pitadinha de sal, que você vai perceber aquele doce mais doce. Não precisa exagerar na quantidade de açúcar. E existem ingredientes opcionais, né, que pode se colocar no bolo. Qual seria o papel aí da casca de limão, casca de laranja, canela e outros mais que você quiser citar? Aí é o toque mágico que você dá no bolo de acordo com o que você está com vontade de comer. Vai agregar valor, vai dar originalidade, vai sair do lugar comum. As especiarias, muito comum. Esse líquido que a gente mencionou, você pode fazer um chá de anis estrelado, de erva doce e colocar. Você pode agregar pedacinhos de fruta e o aroma que você quiser para enriquecer, para agregar sabor e a curiosidade do cliente que está comendo. Eu posso puxar a sardinha pro meu pra minha sardinha, finalizando com essa. Então, Paty, eu como nutricionista não posso deixar de puxar brasa para minha sardinha. Eu vejo bolos maravilhosos por aí, mas com muito açúcar, muita manteiga, às vezes com recheio, cobertura com muito creme de leite, que são gorduras saturadas, né? Que não fazem tão bem assim para a saúde da gente. Então é possível, fala aí para os nossos futuros cozinheiros, preparar um bolo com mais fibras, com óleos ao invés de gorduras e com menos açúcar, adicionando inclusive algum alimento funcional, por exemplo? Com certeza! Eu gosto de fazer experiências em casa e tenho esse registro na minha família, de incentivar a sair do convencional. Mas é algo que é um processo alimentar. A pessoa precisa ter vontade de descobrir e não estar com a percepção dos ovos no sentido saturado de açúcar para poder valorizar um produto que é saudável, ressignificar a aparência daquilo que a gente vê no mercado e usar gorduras boas, né, óleos, usar próprias castanhas, usar açúcar da fruta ao invés de ingrediente, açúcar. Então, com certeza, isso aí é ir para a cozinha e testar possibilidades e aprender a comer. Meninas, agora eu vou levar vocês lá no Nordeste. Opa! Vamos falar um pouco do bolo Souza Leão, não é? Que é um bolo que é característico da história do Brasil colônia e que ele não é feito de farinha de trigo, e sim da massa puba.
E uma das características fortes desse bolo, além da massa puba, é a sua grande quantidade de ovos, não é, Paty? Sim, ele é riquíssimo em ovo. E a gente aqui não tem muita referência, mas ele é referência brasileira, sim. Meninas, o que é essa massa puba? A massa puba é um dos produtos derivados da mandioca. É a nossa massa de mandioca? A massa puba é a massa de mandioca fermentada, também chamada de carimã. Pois é, meninas, vamos passear no Nordeste, conhecer o bolo Souza Leão, além do nosso bolo de rolo, tão conhecido no Brasil inteiro, né? Mais uma curiosidade, Paty. Tem um bolo muito conhecido, muito tradicional, que é o pão de ló. Ele é um pão ou é um bolo? Ai, Elinete, eu sei que tu és ótima nas pegadinhas. Eu adoro fazer perguntas difíceis. Deve ter algum registro histórico dos nossos colonizadores portugueses, porque o pão de ló é de origem portuguesa e ele é redondo, é uma massa aerada, fofinha, para fazer bolos recheados e cobertos. E o nome dele é pão de ló. Meninas, que agradável, que coisa boa. Mas então, nós temos um podcast? Temos! Uhul! Então, espero que vocês curtam e nos tragam muitas perguntas em nossa próxima aula. Uhul! Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue